Conversas cruzadas de volta e uma parceria entre o Estado e o Google está tentando suprir e vencer esses desafios de incluir a tecnologia em sala de aula. Como é que funciona, pessoal, o Google for Education? Primeiro vamos falar de um evento que vai ter amanhã, o evento Amplifica. Nesse evento a gente vai estar anunciando a nossa parceria entre Secretaria de Estado da Educação e Google. Dentro desse programa Google for Education? Sim, no evento faz parte Amplifica, do evento de amanhã. Sim, no evento Amplifica nós teremos uma série de workshops que vão capacitar, vão formar os professores para poder trabalhar com as ferramentas educacionais do Google, ok? E o que é a parceria que o Estado de Santa Catarina, junto com o Google, vai permitir para as escolas? Gratuitamente, as escolas da rede estadual vão receber contas Google Educacional, contas Gmail Educacional, para trabalhar com essas ferramentas ao longo do ano. Amanhã, no dia 30 de abril, já 36 escolas da rede estadual vão poder trabalhar com isso, mas em breve todas vão poder utilizar essas ferramentas. Como é que funciona essa ferramenta na prática? O Google Apps for Education é uma plataforma educacional que reúne as ferramentas que a gente já tem disponível no celular da gente, com uma ferramenta adicional para as escolas, que é o Google Classroom, que é uma ferramenta de gestão de sala de aula para os professores. Então, nessa ferramenta, os professores podem organizar o seu processo de aula e lançar esses desafios que a gente estava falando de forma colaborativa para o aluno. Integrando isso com o que eles já conhecem de YouTube. Existem ferramentas educativas específicas, como, por exemplo, o Google Cultural Institute, que é uma ferramenta que reúne o acesso a todos os museus do mundo. A criança pode fazer um passeio virtual a qualquer um dos museus que ela quiser, estudar as obras, trabalhar com isso conectado no seu telefone, ou no computador, ou enfim, numa tela, enfim, da forma que for possível. Existem ferramentas que você vai aglutinando a isso e vai o professor personalizando, conforme a área, conforme o interesse que ele tem. O legal disso é que a criança tem uma conta única, ou adolescente, e nessa conta ele vai ter o histórico da vida dele, do trabalho dele ali dentro. É como se tivesse a possibilidade de você digitalizar todos os teus cadernos de quando você foi aluna e tu terminar teu terceiro ano de ensino médio e tu voltar em tudo isso integrado nesse processo que está ali. Mas com todos esses viés que a gente falou antes, que é a questão metodológica, né? Então, eu passo a não receber mais um slide pronto do professor, mas construir isso e eu posso ter acesso ao que eu fiz, ao que o meu colega fez, ao que talvez alguém de uma outra turma fez, a modificar isso, a criticar isso. Então, a ferramenta, ela possibilita isso. Essa conta que todos os alunos recebem, ela é uma conta ilimitada, os alunos podem guardar ali dentro o que eles quiserem em termos de conteúdo, né, em termos de informações, e tem acesso a essas ferramentas ao longo do período que eles estiverem dentro do sistema escolar estadual. Agora, com que frequência isso vai ser utilizado? E tem um computador, por exemplo, para todos os alunos? É para usar em sala de aula, em todas as matérias, em alguns momentos? Como é que vai ser? Primeiro, assim, a questão do uso depende, claro, da dinâmica do professor, né? A gente não vai impor ao professor que necessariamente ele utilize as ferramentas. Isso é uma escolha pessoal de cada um. Até acho, assim, apropriado que o professor sinta-se confortável para trabalhar com a tecnologia dentro da sala de aula, antes ao invés dele ser imposto, para a gente não atropelar, né? Não atropelar o processo de aprendizagem. Mas o que eu acho que é um dos grandes ganhos que a tecnologia vai proporcionar, inclusive essa do Google, né? Mas abre para todo tipo de tecnologia, é que a gente vai conseguir entender melhor como é que está o aprendizado do estudante. Eu vou dar um exemplo. Hoje, por exemplo, a gente tem a nota do aluno no bimestre em várias provas, ok? Mas a gente não sabe especificamente qual que é o desempenho do aluno para cada habilidade dentro daquela prova. Eu não sei se eu estou sendo muito claro, mas eu não sei, por exemplo, quanto tempo ele demorou numa questão, se ele errou, por exemplo, vamos pensar numa questão de múltipla escolha, 5 opções, por que ele escolheu uma questão e não escolheu a outra? Ou se aquela opção que ele escolheu era uma opção que se aproximava, na verdade, da resposta certa, ou se estava muito distante da resposta certa. Então, quando eu consigo trabalhar digitalmente com sistemas de avaliação, eu consigo entender muito melhor outros aspectos de aprendizado do estudante. Eu consigo diagnosticar muito melhor. E aí eu abro uma janela de oportunidade para trabalhar com a avaliação e o aprendizado do estudante. Inclusive eu consigo fazer isso em tempo real. É algo que eu acho que vai ser uma tendência para o futuro. Hoje, por exemplo, a gente, para poder avaliar uma escola, um sistema educacional, hoje é muito popular o uso do IDEB. O IDEB ele é um indicador que foi concebido pelo INEP
Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Isso. Que ele combina, exatamente. Ele combina o desempenho do aluno na Prova Brasil, que só avalia português e matemática, isso é muito importante frisar, e com a frequência do aluno. É uma combinação desses dois fatores. E o que acontece? Hoje eu tenho o IDEB de uma certa escola para um aluno que já saiu dessa escola. Ele não é desenvolvido em tempo real. Então, por exemplo, se eu identifico algumas falhas daquele aluno, seja na Prova Brasil ou no IDEB, aquele aluno já está em outro momento da vida dele e eu não consigo corrigir aqui no tempo real. Isso daí Vale só como estatística. Não vale só como estatística. E é muito mais impreciso. Então, quando a gente tem ferramentas em tempo real, a gente pode fazer um tratamento, vamos dizer, muito mais cirúrgico da questão. Saber por que o aluno, qual foi a principal dificuldade do aluno, eu vou poder verificar isso online. E além disso, que aí é uma coisa que eu acho que vai ser um grande ganho, se a gente conseguir ter pelo menos isso, grande parte da vida do aluno, do aprendizado dele digitalizado, é o seguinte, por exemplo, hoje tem algumas competências que o aluno precisa ter que exigem pré-requisitos. Vou dar um exemplo. Para um aluno aprender uma equação de segundo grau, ele tem que aprender equação de primeiro grau. Não tem como ele chegar no segundo grau sem passar pelo primeiro. Então, imagina o seguinte, que se eu já identifico que aquele aluno ele teve um problema em aprender equação de primeiro grau, quando for chegar o momento de ensinar para ele equação de segundo grau, eu já tenho identificado que tem aquela dificuldade, ok? Então, eu já sei quais alunos vão ter uma maior dificuldade ou maior facilidade em aprender. Isso daí eu acho que vai ser uma tendência para o futuro, que é uma possibilidade, vamos pensar de mapa de aprendizado, de poder formar muito melhor os nossos estudantes. Eu acho que nesse sentido, assim, a ferramenta tem um recurso bem legal, que é o uso do Google Forms, que com a versão nova dele, o professor pode criar uma prova personalizada. Isso. O que é isso? O aluno respondeu 4 perguntas. Qual é o valor de 5 vezes 5? O valor de 5 vezes 5 é 25, é 20, é 15. Se ele clicou no 20, o próprio professor pode construir um instrumento levando ele para um vídeo que explique para ele por que não é 20. Né? E aí ele vai ter aquela explicação e ele vai poder refazer aquela pergunta de novo. Né? E esse processo ele é muito simples. Esse processo, um professor com 20, 30 minutos, ele consegue entender como fazer e consegue aplicar isso. Então, o que o Breno estava trazendo? Essa adesão, ela vai ser por professores. Quando eles começarem a se dar conta de que essa tecnologia vai ajudar eles, inclusive, a fazer uma educação personalizada diferente e a ganhar tempo a médio prazo, o processo vai começar a andar. Né? Então, toda essa questão ela está envolvida nisso. E essa capacitação para eles utilizarem isso que começa, então, nesse evento do Amplifica. Ela é o início. O Amplifica é um evento nacional que acontece em várias capitais e que aqui em Santa Catarina está focado nas escolas da rede pública. Então, vem para cá amanhã com esse propósito de já levar um pouquinho desse conhecimento, dessa visão para os professores que vão estar presentes. Agora, quando isso deve estar presente de forma prática? Ainda para esse ano? O modelo parece muito interessante. Agora, ele está ainda em fase de discussão, ele já vem para ser implementado. Quando a gente pode ter isso já gerando resultados nas escolas de Santa Catarina? Ok. Primeiro, as ferramentas educacionais do Google, a partir de amanhã, no dia 30, elas já vão estar disponíveis para 36 escolas. Para as demais escolas, hoje a gente tem 1.179 escolas na rede estadual, aproximadamente 1.200. Elas vão ser desenvolvidas, elas vão ser implementadas ao longo do ano, ok? Só para deixar claro um ponto, essas possibilidades que eu citei de um mapa de aprendizado, de entender melhor uma habilidade do estudante, uma dificuldade, hoje isso ainda não está pronto. Médio prazo. Isso é um médio prazo. O que é médio prazo? Entender dessa forma que eu tinha citado, assim... Mas quanto tempo? Estamos falando de quanto tempo? É uma tendência. Eu não Deixa na verdade... Deixa eu intervir. Então a construção dessa discussão toda, na verdade, já está ocorrendo desde meados de outubro de 2014. O Instituto Estadual de Educação, onde fica a NT Florianópolis, onde eu trabalho, já está em parceria, já estamos em piloto, em desenvolvimento nisso, onde em 2014 foi feito todo um diagnóstico, como funcionava uma escola. Eles escolheram o Instituto como modelo para as demais escolas do Estado. Então, eu ajudei a fazer as articulações, o que fosse necessário para isso. E em 2015 começou com a formação dos professores.
Em virtude do ano que ocorreu, um ano um pouco atípico no ano de 2015, em função das paralisações, não chegou ainda aos alunos. Estamos aguardando justamente o start do estado todo para que, nesse momento, lá no Instituto, chegue para os alunos, porque para os professores já chegou. Tá? Esse é o ponto. Isso. É justamente isso. A gente primeiro tem que ter uma adesão dos professores para depois chegar nessa etapa de avaliação. E ainda em 2015, como plano de ação, para ajudar isso, para essa multiplicação, no final de 2015, os outros NTEs do Estado, como eu falei bem no início, nós somos em 36 integradores ao todo, também participaram da formação de receber o Google, e para isso eles tiveram que fazer um projeto de multiplicação, de difusão nas suas escolas. Então, na verdade, já existe um esqueleto de preparação, ele ainda não está ativo, que está aguardando justamente esse lançar, esse start, e que, a partir desse momento, nós vamos começar a verificar isso, essa adesão, essa implementação. Então, eu acho que vai ser um trabalho muito grande esse ano de 2016, para os integradores, para o Estado, é um ano de arregaçar as mangas e trabalhar muito, fomentar muito, mais do que nunca isso, para que, por exemplo, no ano que vem, como é médio prazo, de repente nós começamos a ter os primeiros valores, ou ainda no final desse ano, sobre essa adesão, e porque é uma coisa que vai contaminar. Se deu certo, poxa, vamos escolher assim, um professor lá de geografia conseguiu, pegou bem, ele começou a perceber que ele tinha isso com mais, ele começa a multiplicar. É uma coisa que contamina isso. Eu acho que uma questão importante, só para a gente ilustrar o que eles estão dizendo, é o seguinte: isso aí, na verdade, é uma tendência, né, tecnológica, que a gente chama, inclusive não só da Google, né, de outras de redes sociais, blogs, de ferramentas que a gente chama de ferramentas analíticas e de métricas. Então, isso não é só, digamos assim, a direção lá, né, da Secretaria de Educação que vai ter acesso a isso, mas é, de novo, essa concepção de educação em rede. Então, o professor... Ele tem, é como qualquer um que tem um blog, né? Já tem algumas, o problema do Blogspot da Google, por exemplo. Você vai ali, tu tem acesso, né, na administração, você vai ver várias métricas, várias possibilidades de lugares do mundo onde estão as pessoas acessando, tipo de tendência que é, a idade. E o professor vai poder fazer essa gestão e ver melhor os seus alunos e entendê-los individualmente, que é um pouco o que ela falou. Né? Então, isso é uma tendência mundial nesse sentido, né? Importante de a gente ver que daí também vai haver uma rede entre os itens, as informações, os dados que o professor vai ter e vai poder trabalhar melhor e conhecer os seus... E, de forma de rede, também vai chegar à Secretaria de Educação para um planejamento melhor. Mas esse planejamento vai ser de forma democrática também com o professor ou os professores em sala de aula ou na escola, né? Isso. Conversas Cruzadas, já falando de algumas iniciativas para inserir a tecnologia dentro de sala de aula. Nós voltamos em seguida. Até já.